Então, vamos lá. A próxima questão, a segunda, é o enunciado de acordo com a Lei 6.015, repetindo então, está limitando a 6.015. Vamos ver por quê. O oficial retificará o registro, a averbação ou a anotação de ofício ou requerimento do interessado, mediante petição assinada pelo interessado, representante legal ou procurador, independentemente de prévia autorização judicial ou manifestação do Ministério Público nos casos de... Gente, esse enunciado está limitando a 6.015 porque em relação à retificação, que é o artigo 110 da Lei de Registros Públicos, é a mesma lei, a 13.484, que alterou o local para registro de óbito, o cartório que vai registrar o óbito, alterou também a retificação, alterou a naturalidade, criou o conceito de naturalidade e criou os ofícios da cidadania que estão aí sob júdice. Por enquanto está suspenso, tá? E no curso, inclusive no curso meu, né, não é esse não foi o do aulão de véspera, ontem não, mas o meu curso completo, eu falei, inclusive, que tinha uma chance muito grande desses assuntos dessa lei caírem, justamente porque não houve ainda a atualização do Código de Normas. Então, quem estudou especificamente pelo Código de Normas, em relação a esses pontos, tem que ir lá comparar com a 6.015, porque vai ter que prevalecer a 6.015, que está mais atual. E dentro do período das atualizações de vocês, que são até a publicação do edital, que foi 16/4 desse ano, né? Então, com certeza, essa atualização de setembro do ano passado tinha muita chance de cair, realmente caiu, inclusive 2 das atualizações até agora. Então, vamos lá, as assertivas. Erros que não exijam qualquer indagação para constatação imediata de necessidade de sua correção. Gente, só um comentário rapidinho aqui. O enunciado fala em averbação ou anotação, retificar registro, anotação, averbação, ou seja, retificar qualquer elemento dentro do registro integral, né, de ofício ou a requerimento do interessado. A requerimento do interessado significa que o interessado pelo registro procurou o cartório para dizer está errado e faz o requerimento para correção. Isso não significa necessariamente que o erro foi culpa do próprio declarante, né, do próprio interessado, e nem ao contrário, que foi culpa do registrador. Tem que ser analisado o objeto do erro para saber a culpa de quem, para saber se vai ser cobrado emolumento ou não, porque aqui em Minas existe essa diferença em relação tanto à tabela de emolumentos quanto ao ressarcimento do recompre. Então, aqui nesse caso, quando é feita a verbação por requerimento, significa apenas que a parte que provocou através do seu requerimento, mas em alguns casos, só que aí teriam que ser casos muito limitados, né, em que essa retificação pode ser feita de ofício. Por que é limitado? De ofício significa que o registrador vai atuar independente da provocação da parte. Imagina se o registrador detecta o erro, tem segurança para corrigir, tem documentos suficientes dentro da serventia para poder corrigir, né? Por exemplo, um erro através da transposição de um mandado judicial, e aí na averbação do divórcio ficou faltando um dos sobrenomes da pessoa que voltou a usar o nome de solteira. Ele tem elementos suficientes para retificar? Sim, ele tem um mandado judicial ali, ele está vendo que ficou diferente o nome, mas se ele corrigir, o registro vai ficar diferente da certidão que o interessado está portando. Isso não traz isso aí causa insegurança jurídica, né? Então, os casos de retificação de ofício, eles são muito limitados. Teria que ser uma coisa um erro material muito pouco importante, por exemplo, o erro na sequência do número do registro, aí não afeta o conteúdo do registro em si, mesmo que fique diferente da certidão, né? O número do termo, ou eventualmente o número, a data do registro, né? E aí errou o ano, errou só no registro, não errou na certidão, né? Então, enfim, tem que limitar muito e a análise tem que ser feita em relação ao conteúdo mesmo que vai ser retificado, tá? E aqui, gente, essas assertivas todas são exatamente a cópia do que está no artigo 110 da Lei de Registros Públicos. Nós não vamos nem ler para a gente não perder tempo, mas aqui, de qualquer maneira, está idêntico. Pegou e copiou e colou todas as alterações que foram feitas na 6.015, no artigo 110, foram mencionados aqui os itens, tá?
Então, nesse caso aqui, todas as assertivas estão corretas, exatamente como está no artigo 110 da lei, tá bom? A gente volta já comentando a 3, que também é RCPN.